Olá, tudo bem? Eu me chamo Lucas Bebiano. Nesse momento, eu sou graduando da licenciatura em teatro na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Eu estou aqui hoje para apresentar o meu trabalho científico desenvolvido em um PIBIC sobre a orientação do professor doutor Elton Bruno Siqueira, também do departamento do curso de teatro lá da UFPE. Antes de começar falando sobre a pesquisa, eu quero agradecer ao Abrace, incluindo todas as organizações de ciências, artes e educação que se comprometeram em possibilitar a existência desse congresso, mesmo nesse período de crise sanitária e catástrofe política que o Brasil está passando nesse momento. Bom, aqui no Abrace foi escolhido submeter um resumo com o título Dramaturgias Negras Brasileiras. Panorama de textos publicados no século XXI. Se trata de uma pesquisa que teve início lá em agosto de 2019, onde eu, o professor Bruno Siqueira e a pesquisadora e crítica cultural Lorena Rocha nos reunimos para construir um grupo de pesquisa com cadastro CAPES sobre as dramaturgias negras brasileiras, né? Então, o objetivo da pesquisa é compreender como que se constrói o conceito dramaturgia negra. Ou seja, a gente tem interesse em investigar como que se dá a relação entre processo socio-racial e escrita dramatúrgica. Para isso, nós nos comprometemos com a análise de todos os textos cênicos publicados por pessoas negras no Brasil a partir de 1940. Então, a gente toma ali mais ou menos a década, né, de inauguração do Teatro Experimental do Negro, porque é por ali que a gente entende que começou a surgir aqui no Brasil as primeiras relações entre negridades mais escrita dramatúrgica mais publicação. Seria ilusão pensar que um grupo de pesquisa ou um indivíduo pesquisador possa dar conta de um mapeamento nacional. Ainda mais, como no caso, um mapeamento de recorte temporal que engloba várias décadas. É aí que também se está a justificativa do porquê da pesquisa se comprometer apenas com dramaturgias negras publicadas. Eu acho que esse recorte ele aumenta a sensação de controle dos dados obtidos até o momento na pesquisa. Mas antes da gente começar a analisar as dramaturgias negras, nós, enquanto grupo, ficamos por cerca de 1 ano e meio nos debruçando em uma rotina de estudo sobre estética, a estésis decolonial, colonialidade e decolonialidade, recusa colonial e diáspora. Isso porque a gente considerava necessário construir um olhar mais instrumentalizado acerca das artes negras, acerca da estética e de negridades, antes da gente começar a estudar as dramaturgias de fato, né? Então foi só depois de todas essas leituras que a gente constrói diversos pontos de vista que nos possibilitaram a análise. Mas para analisar quais dramaturgias, né? E que dramaturgias negras são essas? Até onde podemos ter ciência, apenas 3 dramaturgos negros conseguiram publicar suas dramaturgias no século XX. São eles Abdias Nascimento, Kuti e Ubijaya Fidalgo. Já no século XXI, como se sabe, o número de dramaturgas e dramaturgos negras e negras que conseguiram se inserir no mercado de publicação cresceu. Aí é que vimos a importância de cadastrar uma vertente do projeto na iniciação científica. Então, o professor Bruno Siqueira assume o lugar de orientador e eu assumo o lugar de orientando e fico responsável por elaborar um mapeamento das dramaturgias negras brasileiras publicadas no século XXI. Nesse momento, a pesquisa vai para campo. Né? O objetivo era identificar o maior número possível de dramaturgas e dramaturgos negras e negros no Brasil, para daí entender quais desses profissionais tiveram seus textos cênicos publicados. E quais textos cênicos eram esses?
Então, um dos primeiros critérios para começar a levantar esses nomes foi entender como dramaturga e como dramaturgo aquela e aquele que tenham escrito no mínimo uma dramaturgia para o teatro e que tal dramaturgia tenha tido pelo menos uma montagem de espetáculo, com circulação ativa, deixando registros físicos ou online, como cartazes, ingressos, etc. Dessa forma, a pesquisa deixa de incluir as inúmeras pessoas negras no Brasil que escrevem textos cênicos de forma amadora, estudantil e universitária. Isso porque seria praticamente impossível dar conta dos registros que essas milhares de pessoas produzem. Então, nosso comprometimento só enfatizando que é apenas com as dramaturgias negras publicadas. Outro critério foi a autodeclaração de pessoa negra de pelo menos uma ou um profissional envolvida ou envolvido no trabalho de escrita de uma dramaturgia, independentemente dessa dramaturgia ser ou não uma obra que fala sobre racialidades. Isso porque, ainda que o grupo não tenha uma definição conceitual do que é dramaturgia negra, a gente já entende que esse termo está ligado à ideia de autoria. Seguindo, diante desse desafio de obter o maior número de nomes possíveis, o primeiro movimento foi recorrer à internet. Nesse sentido, o site Melanina Digital foi fundamental para o mapeamento. Para quem não conhece, o Melanina Digital é uma plataforma colaborativa que se propõe a concentrar uma série de conteúdos acerca das dramaturgias negras brasileiras contemporâneas. Nesse site tem um espaço chamado Dramaturgos. Nele contém nome, pequena bibliografia e alguns trabalhos de diversos profissionais das dramaturgias brasileiras. Foi justamente nesse espaço, no site, que eu pude encontrar uma grande quantidade de nomes. Seguindo, eu fui até as redes sociais pessoais desses nomes e eu tentei obter o máximo de informações possíveis a partir do que elas e eles disponibilizavam em suas redes sobre seus trabalhos. Em alguns casos, eu precisei fazer contato direto com esses profissionais e essas profissionais. Eu explicava o contexto da pesquisa e pedia, se possível, algumas informações como quantidade de textos publicados, coletânea e organizações sobre dramaturgias negras que já tinham participado, entre outros. O nome de uma e de um dramaturgo foi levando a outro e outra. E dessa forma, com a facilidade das redes sociais, o mapeamento foi se expandindo. Uma das dificuldades desse processo foi o contato com o mercado de editoras. Já é difícil encontrar aqui no Brasil editoras que publicam dramaturgias em geral. Dramaturgias negras, então, acabou sendo mais difícil ainda. A impressão que se ficou a partir desse mapeamento é que essa categoria dramaturgia negra ainda não se solidificou no vocabulário das editoras brasileiras. Outra dificuldade foi o contato direto com a diversidade étnico-racial brasileira, que é extremamente complexa. Então, foram chegando na pesquisa nomes de profissionais das 5 regiões do país. E teve um momento que a gente, enquanto grupo, apresentou uma dificuldade para compreender qual era a autodeclaração de alguns desses nomes que estavam chegando até a gente. Para não criar uma ideia essencialista do que é ser uma pessoa negra e nem estabelecer uma dinâmica de tribunal racial, eu dei uma pausa na elaboração do panorama e fui novamente me instrumentalizar. Como se trata de uma pesquisa acadêmica, eu fui atrás de um conceito chamado heteroidentificação. Esse conceito acabou se tornando aqui no Brasil um recurso bastante familiar às universidades no setor público por conta da dinâmica de cotas raciais em processos seletivos. A heteroidentificação é esse método de identificação racial que visa complementar a autodeclaração. Então, a partir de algumas leituras, principalmente a da organização do Gleidson Renato, do Paulo Tavares Júnior, eu não só desmistifico o significado da heteroidentificação, como eu também passo a compreender qual é o papel dela na pesquisa.
Então, ela entra no processo de construção do mapeamento como uma maneira de garantir que não ficasse de fora da catalogação nenhuma e nenhum profissional que, por conta de seu contexto regional, poderia ter sua identidade negra normatizada pelo racismo. Então, o contexto socio-racial dos dramaturgas e dramaturgos analisadas e analisadas foi constantemente levado em consideração durante o processo de pesquisa. Depois de todas essas etapas, o mapeamento levantou um total de 62 dramaturgas e dramaturgos negras e negros, espalhados pelas 5 regiões do Brasil. Desse número, 40 tiveram suas dramaturgias publicadas. A região sudeste, como é possível ver na tabela 1, foi a que mais apresentou registros de dramaturgas e dramaturgos negras e negros, com um total de 34. Quando levamos em consideração as e os já publicadas e publicados, esse número cai para 27. Em seguida, temos a região Nordeste, com 21 dramaturgas e dramaturgos, e não por acaso, quando é levado em consideração as e os profissionais publicadas e publicados, o número cai para apenas 6. A grande maioria das editoras brasileiras que publicam dramaturgias para o teatro estão concentradas no eixo Rio-São Paulo. Consequentemente, as dramaturgias negras sudestinas vão ocupar maior espaço nas editoras. Esse dado é extremamente relevante para uma pesquisa que quer entender o que significa o termo dramaturgia negra. Porque se qualquer pessoa hoje no Brasil quiser entrar em contato com as dramaturgias negras brasileiras e essa pessoa recorrer às editoras, ela basicamente só vai encontrar dramaturgia negra sudestina. Então, já aí a gente vai percebendo que o mercado editorial brasileiro ele fornece ao consumidor majoritariamente um olhar regional do que é dramaturgia negra. E essa região é o Sudeste brasileiro. Aqui na tabela 2, a gente consegue ver isso perfeitamente. O estado da Bahia ocupa o primeiro lugar na categoria de maior concentração de dramaturgas e dramaturgos negras e negros. Porém, quando a gente leva em consideração as e os profissionais que já conseguiram publicar seus trabalhos, o estado cai para a terceira posição. Os números mudam de 16 para 6. É uma queda de mais de 62%. É mais da metade e é muita coisa. A Bahia também é, até 2020, o único estado da região Nordeste que publicou dramaturgias negras. Outra curiosidade é que dentro da pesquisa, Pernambuco é o único estado onde se tem ciência da presença de dramaturgas e dramaturgos negras e negros, mas não se tem nenhum registro de publicação. Como mencionado no começo da apresentação, no século XX, apenas 3 dramaturgos negros conseguiram publicar suas dramaturgias. Já nos primeiros 20 anos do século XXI, a gente tem a presença de 15 dramaturgas que se inseriram no mercado de publicação. E hoje, as dramaturgas são as mais publicadas do que os dramaturgos. Como indica a tabela 3, de 43 profissionais homens cisgênero catalogados, 25 tiveram seus textos publicados, o que representa cerca de 58% do grupo. Com as dramaturgas, de 19 catalogadas, 15 tiveram seus textos publicados, o que representa cerca de 77% do grupo. Ou seja, é uma diferença significativa. Aqui a gente tem os nomes das 40 dramaturgas e dramaturgos negros e negras que conseguiram publicar seus trabalhos nos primeiros 20 anos do século XXI. E aqui a gente tem as editoras que publicam dramaturgias negras no Brasil, levando em consideração o número de textos publicados e não o número de publicações. Ou seja, como exemplo, a gente tem a Cobogó, do Rio de Janeiro, que já publicou 14 textos de escritos por dramaturgas e dramaturgos negras e negros. Bom, essa foi um pequeno resumo da pesquisa. Eu agradeço novamente ao UFPE, a Universidade Federal de Pernambuco, mais precisamente à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação,
E, sobretudo, eu agradeço o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e mais uma vez agradeço ao Abrace.